Caetano, você acha que a prova de humanidades é uma prova fácil? Catitas, eu acho que ela tem trechos que são acessíveis, mas a prova como um todo não. Tem uma coisa que você comenta que eu acho que é importante, o vocabulário técnico no segundo dia, ele tem mais peso, porque se você não conhece determinados conceitos de química, de biologia, de física, você nem brinca na prova. A prova é toda escrita em português, mas a prova de matemática, ela é mais matematiquês do que português. A de física e também, né? falar matematiquês é mais difícil do que falar português. Então, nesse sentido, parece que a prova do primeiro dia ela é uma prova mais acessível e, de fato, nessa linha de raciocínio até é. Mas vai depender de quantas questões você precisa acertar. Se você precisa fazer ali até 30 questões, né, ela pode ser considerada uma prova tranquila. Se você precisa estar dos 35 para cima, tá batendo na casa dos 40, aí você vai ter que fazer bastante força. Então ela tem essas faixas. Isso eu acho que de fato é o que vai determinar, o que vai depender. E eu acho que isso também, né, Caetano, é uma faca de dois gumes. Porque por ser uma prova que tem uma média, pelas coisas que você comentou, né? Você comentou que ela é uma prova que vai ter uma média maior. Porque falar português é mais acessível do que falar matematiquês. Mas se eu quero alcançar uma média muito grande para cursos muito concorridos, então a gente também vai ter uma certa dificuldade, porque aí eu vou precisar alcançar notas muito altas, né? Se eu quiser passar em medicina na ESCS, que vai ter, por exemplo, um peso para linguagens muito grande, ou se eu quiser qualquer uma de medicina de uma forma geral, federal em medicina, coisas muito concorridas, eu vou precisar acertar muitos numa prova de ciências humanas, por exemplo, né? E é isso, aí eu acho que dá para pensar nas faixas, inclusive, né? Legal. Então, um aluno que está ali ainda tentando chegar nas 30 questões, nos 30 acertos. Bom, me parece que ele vai precisar investir em leitura, em compreensão de texto. É bem legal deixar isso claro, inclusive, né? Compreensão é texto, interpretação é texto, mas contexto. Então, para interpretar, você vai ter que usar a compreensão e mais um conhecimento além. Então, essas questões que a gente considera que são, né, fáceis, ali as médias fáceis, questões que estão ali de 300 a 500 pontos, de 500 a 600, com uma boa compreensão de texto, uma boa leitura e um conteúdo básico, sabe, aquela localização de linha do tempo, você ter na cabeça quais são os principais tópicos, os clássicos de cobrança em prova. Então, se tem uma questão sobre ditadura civil-militar, você sabe que o AI-5 tem grande chance de ser cobrado. Se é uma questão de Grécia no Enem, em geral eles vão se preocupar com Atenas, democracia, cidadania, política, são os tópicos clássicos. Então, para alguém que quer chegar nessa faixa dos 30, uma boa capacidade de leitura, um conhecimento panorâmico ali dos principais elementos, localização histórica. Então fazer uma linha do tempo mesmo, colocar os fatos, saber onde acontece. Isso aí já vai te dar uma grande capacidade de chegar nessa faixa dos 30. Agora, dos 30 aos 35, você já tem uma outra abordagem. Você já vai precisar ter um maior conhecimento do conteúdo. Aí já não vai bastar só dos principais fatos, dos clássicos cobrados em prova. E aí a capacidade de interpretação de texto, ela já pega. Então, além de ter aquele bom conhecimento, além de compreender o texto, você vai ter que conectar as duas coisas. Eu tenho que pegar a informação de conteúdo que eu tenho na cabeça e enxergar ela no texto, saber qual informação usar. Dos 35 para cima, dos 36 para cima, aí o bicho pega. Para você bater 40, 41, 42, 43, né, você vai ter que ter esse conhecimento do conteúdo como um todo. A tua capacidade de compreensão de texto, ela tem que estar muito afinada. E aí você entra num outro campo. Você entra num campo de aprofundamento. E aí aprofundamento tem a ver com entender linhas históricas de interpretação. Então, uns clássicos. Chiavenato para a Guerra do Paraguai, Doratioto para a Guerra do Paraguai, Novaes e Fragoso para período colonial. São os clássicos de interpretação. Às vezes até aquela questão de texto 1, texto 2, questão bem de H16, comparando textos, forma de pensamento. Você já entra numa outra esfera. Exato. E aí, uma capacidade de interpretar, de compreender fontes históricas, um documento histórico, a Carta do Pero Vaz de Caminha, um documento medieval, por exemplo, produzido pela Inquisição da Igreja Católica, compreender quadros como fonte histórica, já entra numa outra esfera e com conteúdo aprofundado, obviamente. Então, eu vou identificando essas faixas. Compreensão das habilidades e competências, conhecer efetivamente a prova. Então, imagina, um aluno que está ainda numa compreensão do básico, uma boa aula vai servir para ele, porque a aula vai servir como um guia, dar aquela visão geral, localizar as interpretações. Uma boa aula serve. Nessa última faixa, não basta só uma boa aula. É uma boa aula que conheça justamente dos historiadores que produziram diferentes interpretações, professores que dominam a prova.
conhecem o jeito que a questão é elaborada, sabem como a questão do Enem é feita, conhecem de distrator, sabem reconhecer o que é o distrator extrapolativo, contraditório, restritivo. Era isso que eu ia te perguntar, porque de fato eu também enxergo isso que você falou, eu também enxergo essas faixas, né? Em torno até os 25 acertos, você mencionou a questão da compreensão de texto diferente da interpretação de texto, né? Você compreendeu o que foi dito, beleza, isso até os 25 acertos é fundamental, e uma localização geográfica, temporal, dentro dos principais períodos, dos principais assuntos. E aí, como a gente está falando de ciências humanas, né, também em relação à própria geografia física, que aí a gente vai ter alguns itens um pouco mais, até algo que a gente consegue prever que vai cair, a forma como vai cair, relevo, clima, hidrografia, enfim. Dentro da filosofia mesmo, né, a gente tem algumas coisas, alguns lugares comuns. Você sabe, por exemplo, que quando Sócrates vai ser cobrado, a preocupação dele com a verdade vai ser cobrada. Então, o objeto central do pensamento socrático, platônico, é a preocupação com aquilo que é verdade, com aquilo que não é verdade, ou se existe a verdade. Então, existem essas coisas mais básicas que a gente sabe que dos 25 acertos, uma boa compreensão de texto e uma noção básica, com uma boa aula desses assuntos principais, a gente sabe que isso aí vai ser suficiente. Agora, minha pergunta para você é o seguinte. Beleza, eu alcancei, sou um estudante que já estou um tempo aí no cursinho, alcancei a faixa dos 30 e poucos acertos, estou ali no 34, mas eu quero transformar esse meu 34 num 43. Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo? Eu sou aluno de cursinho, estou estagnado ali no 34. Como é que eu transformo esse meu 34 para 43? Se romper esses 75% da prova, vão entrar esses outros elementos. Então, passar a conhecer, ter um maior domínio ali de competência e habilidade se torna fundamental. Por quê? Porque conhecer esses elementos dão uma guiada para a resposta. Então, se você identifica que aquela questão, a questão de competência 1, que é uma questão de cultura, você sabe mais ou menos o vocabulário que vai vir na resposta. Vai vir uma noção de identidade, de tradição, de ancestralidade, de cosmovisão. E aí fica aparecendo, sabe aquilo que a gente comenta da questão que é cara do Enem? Cara do Enem porque ela está ancorada na matriz, porque ela tem uma intenção, né, de reflexão sobre a realidade. E aí, quem quer romper essa barreira dos 34, 35, quem quer passar dos 75% de acerto, você passa a ter que ganhar essas ferramentas. O conteúdo é sempre o que salva, mas para romper essa barreira, você tem que ter esse algo a mais. Pode ser esse domínio de competência e habilidade. Pode ser reconhecer esse padrão de resposta, porque a matriz está te direcionando, né, para aquilo, uma visão mais crítica da realidade. Aí passa a ter a aula, ter um conhecimento de como a prova é feita. Não vai bastar só o conteúdo dado em sala de aula. Você vai precisar ter um conhecimento de como a prova é elaborada. E aí tem questão, a partir daí, que você bate o olho e sabe a resposta. Você bate o olho e você percebe o que ela tá cobrando. Eu consigo perceber, em diversas vezes, isso que você acabou de dizer, eu consigo bater o olho e entender o que o examinador quer com aquela questão. Mais do que... Às vezes, eu e você, a gente já foi muito pra sala de professores de resolução de vestibular, e às vezes a gente entra nas discussões com os colegas, né? O que vai ser. E, cara, a gente que conhece a prova, a gente sabe o que o examinador queria da questão. Exato, isso é fundamental. Às vezes, antes de ficar, mas esse fato aqui, isso pode fazer... Às vezes eu já me peguei em discussões com colegas, assim, às vezes o cara tá sendo muito purista ou conteudista num tópico que às vezes o examinador nem percebeu naquela questão. Exato. Mas por você entender qual é o objetivo dele na questão, você já sabe o que ele marcou. E cá entre nós, o aluno de ciências humanas, ele não quer ficar discutindo academicamente se a questão é perfeita ou não. Você quer marcar o que o examinador marcou. É isso. Entendeu? Então, nesse sentido, como é que a gente chega nisso, né? Eu acho que o aluno tem que estar bem assessorado, Caetano. Eu acho que essa faixa, essa mudança, né? O aluno tem que estar bem assessorado nesse sentido. Eu percebo uma coisa. A prova do Enem de ciências humanas, ela tem muito diálogo acadêmico. Então, por exemplo, sabe quando você vai fazer uma redação e na redação você tem que colocar uma tese central? Quando o texto, porque o texto ele pode ser acadêmico, ele pode ser uma fonte histórica, pode ser jornalística, pode ser, de repente, um texto... Mas vamos pegar aqui quando o texto é acadêmico. Quando você tem um texto acadêmico, é provável que exista uma tese, uma proposta, uma ideia que aquele autor
está trazendo e o autor, não do texto, mas o da questão, ele quer brincar com essa tese. Então, a compreensão dessa tese e a inter-relação dela com o conteúdo vai fazer com que o estudante perceba, peraí, se é uma questão de geografia e o texto está trazendo matrizes econômicas e está mostrando que, por exemplo, o Brasil tem uma exportação baseada no setor primário e que a China, de alguns anos para cá, vem exportando eletrônicos e produtos com valor agregado. E a tese central do texto é essa. É claro que o autor da questão está colocando aquela questão ali para te fazer refletir que o modelo econômico brasileiro, baseado na produção e exportação do setor primário, talvez não seja o mais otimizado no sentido de valor de exportação, de balanço comercial e etc. Então, me parece óbvio quando você já conhece as discussões acadêmicas sobre aquele determinado assunto, quando você bate o olho, você já vê qual é a resposta. Então, tem uma coisa que a gente costuma fazer em sala, que aí eu acho que é importante e entra justamente nisso, nesse romper aí da barreira dos 34, 35 questões, que é você justamente reconhecer determinados autores que são frequentes na prova. Isso é verdade. E por serem referências naquela área de pesquisa, eu costumo brincar que até quando ele não aparece, ele aparece. Então, quando você fala lá daquela parte de TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação, que pode aparecer tanto na prova de linguagens quanto na de humanidades, uma grande referência é o Manuel Castells. Então, mesmo que caia um autor sobre esse tema que não é o Castells, provavelmente esse autor dialogou, passou pelo Castells. Então, você ter essa referência teórica já é um guia para você abordar aquele tema. Então, quando a gente dá aula de Grécia Antiga, a gente se refere ao Jean-Pierre Vernant. Ele é um clássico. Então, na história, para esse tema, ele é uma figura incontornável. Mesmo que ele não apareça, ele aparece. O Jacques Le Goff. Então, os nossos alunos, em geral, já até reconhecem esses nomes. José Murilo de Carvalho, para aquele período ali de início início da República Brasileira, República Oligárquica, finalzinho do Brasil Império. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental, que os meninos até já meio que tiram sarro de mim hoje em sala, que é você usar o vocabulário a seu favor. Se por um acaso, o elaborador da questão, ele está repetindo um determinado vocabulário, se tem uma palavra que se repete, se tem um sinônimo, se tem uma palavra que está ali no mesmo campo semântico, no mesmo campo de significados, você percebe que um determinado termo ele está repetitivo, então isso é indício de resposta, porque ele está insistindo numa ideia. E aí esses recursos, você utiliza para tomar a melhor decisão de qual resposta. E aí aquela questão que parecia enroscada, às vezes com essa ferramenta você consegue tomar a decisão correta. Aí você entra na casa dos 40, 41, 42, 43. Aí é um notaço. E para esse tipo de grau de acerto, para esse recurso, qual a melhor ferramenta aqui? É reconhecer o autor que caiu? É usar o recurso do vocabulário? Aí a prova está difícil. Nesta faixa, é uma prova difícil. Também concordo. Acho que é uma prova complexa e você mencionou a questão dos vocabulários que se repetem. Vou falar alguns. Cosmovisão. Cosmovisão é um... Para a parte de cultura é clássico. Clássico. Você reconheceu que a questão é de cultura, competência 1, cosmovisão e coisas que estão nesse universo. Isso pode estar dentro da filosofia, ou pode estar dentro da sociologia, exato, ou pode estar dentro da história. Dentro da história, mas exato. É um eixo que está ali na competência 1. Então, existem alguns vocabulários e algumas coisas que a prova gosta. Então, e existem correntes, Da mesma forma como na literatura, por exemplo. Eu tenho escolas de pensamento literário, eu também tenho isso na academia, ou seja, na universidade. E quem faz a prova são professores universitários, que estão o tempo inteiro dialogando sobre essas correntes. Então, os estudos decoloniais, por exemplo, é a corrente de decolonial, estudos decoloniais de uma forma geral, tanto na geografia, quanto na história, quanto na filosofia e na sociologia. Os estudos decoloniais, de uma forma geral, perpassam a prova de ciências humanas de uma forma muito sensível. Então, e o estudante que quer alcançar mais de 40 acertos, ou seja, aquele que quer, ele vai acertar números parecidos com números de professores, Às vezes o professor se matricula no Enem, vai fazer, e ele tira ali por volta dos 39, 40, 42, depende da prova, enfim, E nesse sentido você precisa conhecer essas correntes de pensamento.
E aí o aluno que quer acertar essa faixa, que quer ter acerto nessa faixa, ele precisa estar bem assessorado para conhecer essas correntes acadêmicas. E aí você vê como é que são as faixas mesmo de estudo. A gente até brinca que tem aluno que tem mais que estudar, tem aluno que tem mais que revisar. Quanto mais você tem que estudar, mais conteúdo teórico. Quanto mais revisar, vai ser mais exercício e mais conteúdo teórico pontual. Então você vai daquela faixa onde eu preciso primeiro me localizar, saber onde os eventos estão, saber qual é o período do Renascimento ali na visão clássica, tradicional, saber onde que ocorre, quais são as faixas, espacialmente, geograficamente falando. Pegar os principais conceitos, as periodizações, ou seja, eu vou me ambientando no conteúdo de humanas, as interpretações clássicas. Depois eu vou comparando interpretações, eu vou conseguindo ganhar um conhecimento de fontes, eu vou aprendendo correntes historiográficas como acadêmicas, decolonial. Isso aqui é uma visão tipicamente marxista, isso aqui é dos análises, isso aqui é uma história vista de baixo, né? Se contrapõe às tradicionais por conta disso e disso. Isso é uma evolução dentro do estudo de humanas. Dependendo do curso que o aluno quer, ele, com alguma dessas informações, ele tem a nota que ele precisa. Para os cursos mais concorridos, você vai ter que cumprir esse espectro todo. Você vai ser lá o primeiro Pokémonzinho, né? Depois você evolui, vira um Megazord com todas essas ferramentas à sua mão. Aí você rompe a barreira dos 40. E aí você está garantindo qualquer prova. E tem um ponto, né, Caetano? Ciências humanas é muito grande. A prova... É conteúdo, né? O conteúdo, volume de conteúdo... biologia é uma coisa extravagante, né? História, cara, é coisa pra caceta, né? E se você juntar história, filosofia, sociologia, geografia, física, a parte política, a parte Brasil, é muito Você pegar o bloco de humanas, é colossal. É colossal. Então, nesse sentido, eu acho que o estudante ele pode pensar na sua preparação da seguinte forma. É melhor ele saber de forma macro, se ele está chegando aqui, se ele está na faixa dos 25 acertos, para os 30 e poucos. É melhor ele compreender de forma macro todos os assuntos do que se deter por muito tempo, com muitos detalhes em aspectos específicos. Porque isso é infinito, cara. Eu posso começar a estudar hoje ditadura militar e ficar o dia inteiro estudando ditadura militar. Por exemplo, eu vou dedicar meu primeiro ano de cursinho para entender tudo de Brasil colônia. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Ou em filosofia, por exemplo. Hoje eu vou estudar filosofia clássica, vou estudar os socráticos aqui, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. O que eu preciso saber deles é quem são eles, onde eles estão, o tempo, qual é o pensamento base, né? O que norteia o objeto do pensamento deles, as principais obras, com quem eles dialogam e acabou, entendeu? Do Platão, a alegoria da caverna, o banquete e a república, com quem que ele dialoga, né? A questão da verdade, dualidade e tal, dialética, Grécia e acabou. Então é mais importante que ele feche, que ele termine todos, ou pelo menos os 20, 22 principais filósofos da prova, por exemplo, do que ele se dedique a um filósofo, fique ali um tempão estudando isso. Então, essa visão mais macro, até para que a gente consiga, com essa visão macro, fazer a interpretação, que você falou que é diferente da compreensão. Né? Porque se você tem a visão macro do conteúdo por cima e você tem uma boa compreensão de texto, você entende qual é o diálogo que o texto quer de você. E ali você vai acertar uma questão complexa. Catita, se fizer tudo isso, passa? Ih, ó a banca agora, hein? Se falou. Garante? Em ciências humanas, eu garanto. Porque se ele fizer tudo isso e mandar mal na matemática, aí não vai dar, né, velho? E a gente tá na meta dos 45, né? De um aluno tirar 45. Batemos na trave 3 vezes nesse último ano, né? A gente teve 2,43 e 1,44. Já teve um 45, mas ele era formado em Relações Internacionais, aí eu não contei. Então, eu acho que cumprindo todas essas etapas não tem jeito, né, Caetano? Em humanas, você tá garantido.